Nós somos fabricante de fatiadoras e a empresa nasceu fazendo interfolhadoras, as máquinas para interfolhar o queijo, que em algumas regiões do país, infelizmente o queijo no ATM não tem uma boa funcionalidade, ele continua grudando. Então a solução para isso foi interfolhar as fatias do queijo. Então eu sou o representante oficial da empresa, né? Respondo por 60% da venda na fábrica. E a nossa especialidade é linha alimentícia. A empresa nasceu fazendo máquinas especiais. Então o nosso diretor, ele começou como auxiliar numa fábrica de papelão, né? Depois se tornou professor do Senac, do Senai. Depois ele foi convidado por uma empresa da região que fazia na época álbuns para fotografia, aqueles álbuns de capa dura, né, para guardar as fotos. E aí ele começou a se destacar pela criatividade dele. Então ele automatizava as máquinas da fábrica. E depois de um tempo, ele criou a própria empresa e trabalhava em automatização. Então o empresário chegava e dizia, ó, eu quero pegar esse queijo daqui, quero transportar ele para lá, e ele fazia esse processo em vários setores de diversos tipos de segmentos. Então um pouco da história, né? Somos os pioneiros dessa máquina de interfolhar queijo. A primeira máquina que se tem registro no país foi nós que fizemos. Isso foi feito em 2011, se não me engano. Até 2011 só entrava no Brasil máquina importada para interfolhar queijo. E por algum motivo, né, surgiu uma oportunidade de o dono da empresa fazer uma automatização de interfolhamento para um empresário. E foi aí que veio o pulo do gato. Né? Então hoje nós temos 400 máquinas no Brasil, né, e estamos seguindo adiante. A empresa foi fundada em 2004, conforme eu falei que o empresário fundou, situada em Rio do Sul, né? E hoje, graças a Deus, a gente atende todo o mercado nacional e também alguns países da América Latina. Algumas das nossas máquinas, né, que a gente produz, eu vou falar um pouquinho qual é o nosso DNA, o que a empresa incorporou e aprendeu ao longo desse tempo, né? Então a gente está exportando para esses países, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colômbia e Peru. Isso tudo nasceu porque a gente foi persistente. Porque nós tínhamos há 3 anos atrás uma máquina funcional, mas uma máquina que dava manutenção, uma máquina difícil de fazer higienização, e a gente não queria continuar com esse tipo de produto. Então, eu estava até falando do engenheiro de vocês, da imagem aqui no almoço. A gente vendeu uma máquina grande, que foi a primeira máquina para o Pamplona, né? Lá em Santa Catarina. Quando a gente chegou com essa máquina lá, toda a engenharia, que as empresas grandes costumam ter um grupo de pessoas que fazem as suas avaliações, né? Eles disseram, a máquina de vocês não pode entrar dentro da nossa fábrica. Mas por quê? Porque ela deixa a desejar isso, deixa a desejar aquilo, né? Vários fatores. E a gente reuniu a nossa equipe, fomos lá com a equipe deles, eles explicaram o que eles queriam do equipamento e nos levaram para ver uma máquina de 3,5 milhões, uma Weber, né? E daí a gente conseguiu ver o que a máquina tinha, que era tão diferente, em coisas simples, vedações, botões à prova d'água, coisas que a gente encontra no nosso mercado. E aí a gente começou a pensar, poxa, vamos atender, vamos fazer um produto com excelência, ou vamos fazer um produto para competir com o concorrente? E a gente resolveu tomar a decisão de fazer um produto com excelência. Uma máquina com excelência. E esse mercado que a gente já conhece muito bem, do fracionamento do queijo, ele teve uma ascensão gigantesca, né? Desde 2014, as empresas estão procurando fracionar. Por quê? Como o senhor Disney já falou, né? A necessidade de criar um mix lucrativo se fez cada vez mais presente. E a gente saltou de uma produção de 22 ou 30 máquinas por mês, por ano, para 90 máquinas por ano. Né? Porque o mercado estava buscando isso.
Sim. Vigilância sanitária não está permitindo Isso, é que o isso. supermercado trabalhe abrindo queijo, portanto. Isso, é isso que eu ia falar agora. A legislação que diz que supermercadista, padaria não pode fatiar é uma legislação antiga, mas ela não é aplicada. Ela começou a ser aplicada em Santa Catarina como primeiro estado, Paraná e Rio Grande do Sul, os 3 primeiros estados. E foi por isso que teve esse crescimento, porque do dia para a noite a fiscalização chegou na rede do supermercado e disse, ó, aqui ninguém pode fatiar mais. E aí onde é que eles vão encontrar produto? Ou vão comprar dos senhores que tem laticínio, né? ou vão montar uma estrutura para si, para poder fazer o processo. E isso vem agora se incrementando em outros estados. Por exemplo, no estado do Norte, né? É uma região que eu vendo bastante. Explodiu agora isso. O pessoal do Norte, distribuidor, supermercadista, laticínio, quer fatiar. Porque agora a legislação chegou lá e diz, ó, vocês têm tanto tempo para parar de fatiar. Então, é um mercado que vem crescendo e a gente vem sentindo cada vez mais a necessidade de busca de parceiros. Como eu vinha falando, o mercado nacional em expansão, que é os fatiados. Né? Você ter 20, 30, 40 lojas e cada loja processar o seu produto individualmente, gera um custo muito alto. Então as indústrias estão entendendo isso. Né? Elas têm mão de obra, elas têm imobilizado, elas têm energia elétrica, e elas precisam utilizar isso. Uma opção é comprar dos senhores que fabricam pronto, e outra opção é montarem as suas estruturas. Até o ano passado, a maioria dos laticínios estavam comprando máquinas, muito laticínio. Esse ano deu uma invertida. O dono do supermercado agora decidiu investir. Né? A gente sabe que o momento do laticínio o produto difícil de você agregar valor, é muito competitivo no mercado, né? E o dono precisa ser eclético, né? Encontrar formas de ganhar dinheiro com baixo custo. Aí a gente vem instalando linhas de fatiamento no Brasil inteiro, né? Com máquinas de médio e baixa produtividade. Então hoje nós conseguimos montar um projeto médio para uma produção de 200 kWh até uma produção de 600 kWh, né, que são empresas um pouco maiores. Isso tudo com menos mão de obra, menos manipulação de produto e maior produtividade. Então, imagina você produzir 600 kg por hora com 4 funcionários. Né? Então isso te dá uma vantagem perante uma empresa que precisa de 10 funcionários para fazer um processo. Então a gente lançou esse equipamento no final do ano passado, justamente baseado nos conceitos que a gente vinha errando. A gente buscou uma máquina com vedações, né? Aqui não dá de ver direito, mas ela é uma máquina projetada para higienizar de uma forma rápida e prática. Você pega uma mangueira de água, né, com sabão, lava a máquina. Então você não permite que os resíduos eles escorram para partes importantes da máquina. Você não suja componentes de extrema importância. E você dá a possibilidade de fazer uma higienização correta. Né? Tudo isso a gente teve que descobrir, teve que aprender. Né? E os componentes de qualidade foi uma questão chave nisso. Porque quando você tem uma máquina que está num ambiente crítico de trabalho, como é uma sala de fatiamento, você tem um dia com umidade, você tem água, você tem líquido, soro, você tem diversas situações que prejudicam o equipamento. E daí você começa a ter problema. Imagina, eu falei para o rapaz que a gente mandou uma máquina para Manaus e por causa de um sensor de R$30, a gente teve que ir lá fazer uma viagem para Manaus para trocar. Por quê? Porque a gente aprendeu que componentes precisam ter qualidade. Então, hoje a gente já passou por toda essa fase de descobrir qual sensor é bom, qual sensor não é, né? Qual lâmina é eficiente, qual não é. A gente já aprendeu essa curvatura de aprendizagem e a gente usa componente de qualidade. E o nosso equipamento é uma escala do mercado. Então, como vender uma máquina
mais cara do que a do concorrente. É difícil, mas você precisa mostrar para o seu cliente que ele não está comprando uma máquina, ele está comprando uma solução e ele não pode ter dor de cabeça. Isso é o mais importante, porque a gente que está na estrada, está dentro das fábricas, né? A gente vê máquina que o empresário investe e está jogado, abandonado, porque não funciona. Então vale a pena ele às vezes investir um pouco mais e ter a garantia de que o equipamento ele vai funcionar e vai ser lucrativo. Então, um pouco das fatiadoras, né? Essa é a última geração da interfolhadora de queijo. É uma máquina que vai fazer interfolhado em torno de 250 kg por hora, e sem interfolhado ela consegue fazer em torno de 350 kg por hora. É uma máquina compacta, com tecnologia, a eletrônica é toda Mitsubishi, nós não abrimos mão da eletrônica, é inversor Mitsubishi, servo motor Mitsubishi, IHM Mitsubishi, pneumática é toda Festo. E é uma máquina, quem olha assim, é uma máquina simples, mas esse é o objetivo. No conceito de engenharia, tudo que é simples funciona bem, tudo que é complexo dá problema. Então você precisa olhar para a máquina e saber que você vai passar uma mangueira de água e ela não vai segurar nenhum produto preso ali que possa ser esquecido e possa dar mau cheiro ou assim por diante, né? Ela tem uma eletrônica que incorpora 13 receitas, então você consegue gravar as receitas de acordo com o produto que você está fatiando. E é um equipamento que ele se adapta a várias situações. Padarias, supermercado, atacado, fábricas, que às vezes não tem espaço físico, a gente consegue remodelar isso tudo e fazer uma máquina ainda mais compacta. Então, né, conforme eu falei, aí a produtividade do equipamento. Nós temos essa máquina na versão Plus, né, que a gente criou a versão Plus, que é um upgrade a mais do equipamento. Então ela consegue fazer até mesmo a pesagem. Você vai gravar, eu quero 150 gramas, 10 fatias. A máquina vai te entregar 150 gramas, 10 fatias. Quando ela errar, porque a máquina com pesagem, ela segue uma regra. Toda máquina, não só nacional, mas importada, para ela efetivar a pesagem e acertar, ela precisa ter padrão de produto. Então, se você botar um queijo lá amassado, ela vai acertar, mas muito menos do que se você botar um queijo quadradinho. Você pega lá da prateleira, lá dentro da câmara de descanso e bota na máquina, o resultado é outro, né? Ela consegue fazer um nível maior de acerto. Aí a parte técnica do equipamento, né, a metragem, a altura, a eletrônica que eu falei para vocês, a questão da higienização e assim por diante. Aqui a gente fez essa foto lá na fábrica, né, improvisada, mas a máquina suporta produto até 75 centímetros de altura. Toda essa esteira, isso aí dá para automatizar, dá para fazer isso de uma forma diferente, conforme a necessidade do cliente. Parte do interfolhado, né? Há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos um grande problema. Nós tínhamos um interfolhador de queijo, que ele era funcional, mas ele causava muita manutenção. E a gente começou a observar as máquinas importadas. A gente viu que a máquina importada, a máquina corta, o plástico sobe, e a máquina corta o queijo e o plástico junto. E esse conceito nunca foi implantado no Brasil, por causa de tecnologia. Aí o nosso diretor fez algumas viagens, conversou com um representante de máquinas importadas e traçou um desafio. Eu vou fazer a minha máquina interfolhar igual às máquinas importadas. Por que isso? Primeiro, tu ganha velocidade. Segundo, o teu nível de manutenção vai a zero, perto do outro sistema, né? E terceiro, você tem um empilhamento do produto muito mais perfeito, que é o caso que você viu da Multivac lá, né, com as máquinas grandes fatiando.